Ela foi empregada na casa do próprio pai. E o pior, ainda tinha que escutar os abusos de autoridade da nova esposa dele, uma mulher de 25 anos que nunca trabalhou na vida, a famosa esposa troféu. Vivia na academia e fazendo dieta, sua única função. Aparecer sorrindo nas fotos ao lado do milionário de 50 anos que mantinha a própria filha como empregada doméstica. Essa é uma história real que aconteceu nos anos 80 em Campinas, uma das maiores cidades de São Paulo. Mas para preservar a identidade dos envolvidos, vamos usar nomes fictícios. Você já imaginou passar por uma situação dessas? Antes de continuarmos, responda nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Cristina, com apenas 16 anos, já tinha que trabalhar como empregada. Esse nunca foi o sonho de sua vida, mas a grande verdade é que ela agradecia só por estar viva. E você vai entender isso mais tarde nessa história impressionante de superação. Se pudesse escolher uma profissão, Cristina gostaria de ser professora, talvez por nunca ter tido uma decente. Mas você deve estar se perguntando, se ela é filha de milionário, como não teve acesso ao melhor das escolas particulares? É aí que a coisa começa a complicar. Cristina era filha, sim, do milionário Dirceu Ferraz, um homem de origem pobre, mas que cresceu na vida com muito trabalho, dedicação e, pelo que dizem, alguns negócios ilegais. Mas o fato é que ele era imbatível nos negócios. Essa era sua vida, sem distrações, sem amor, sem férias nunca. Tudo o que ele pensava era em dinheiro, dinheiro e um pouco mais de dinheiro. Ele tinha tanta fortuna acumulada que nem dava conta de gastar e nem tinha tempo para isso, porque simplesmente não conseguia relaxar. A vida dele era o trabalho, era só isso que importava. Cristina era fruto do primeiro casamento do milionário, quando ele ainda não era extremamente rico. Quando ficou sabendo da gravidez, chorou. Mas não por emoção, simplesmente porque não tinha tempo para aquilo. Essa coisa de brincar de papai e mamãe não é para nós. Primeiro, temos que trabalhar e construir um império. Não há tempo para um filho atrapalhando tudo. Essas foram as palavras que ele disse, e mataram por dentro a mãe de Cristina. Não que o sonho dela fosse ser mãe, mas não havia mais volta. Ela estava grávida e daria à luz a um menino ou menina que seria tratado com muito amor. O dinheiro não era tudo, ela dizia. E depois de dizer essa frase, foi a primeira vez que levou um tapa do milionário Dirceu. Cristina ainda estava na barriga da mãe quando sofria constantemente fortes impactos da mãe sendo agredida ou caindo. O milionário não queria ter filho e obrigava toda hora a mãe de Cristina a abortar. Ela dizia que não, que abortar é pecado, que ela já carregava uma vida dentro dela. Responda nos comentários, você é contra ou a favor do aborto? No fim, a mãe de Cristina foi expulsa de casa, mas não abortou. Porém, nem nos maiores pesadelos ela imaginou que pouco mais de 15 anos depois, a filha, Cristina, seria empregada doméstica na casa do seu ex-marido, o milionário que a agrediu grávida e a expulsou da sua vida com ameaças. Isso certamente mataria a mãe de Cristina de desgosto, se ela não tivesse morrido antes devido a complicações no parto de Cristina. O fato é que só de estar viva, Cristina já era um milagre. Os médicos disseram que Deus quis muito que aquela menina sobrevivesse, porque eles não tinham muita esperança. Nenhum dos médicos envolvidos soube explicar como a menina sobreviveu. Até eles, normalmente 100% fechados com a ciência, só conseguiram atribuir o milagre à fé. O fato é que Cristina sobreviveu. Mas sua vida foi praticamente um inferno desde que saiu do hospital, um mês depois. A mãe de Cristina havia mudado de nome durante a gravidez por ter sido ameaçada pelo milionário Dirceu. Ela tinha que escolher, se afastar de vez ou abortar a menina.
Ninguém nunca poderia comprovar que o filho era do milionário Dirceu. Ele não daria um centavo para a criança. O máximo que ele se propôs a fazer foi pagar pelo aborto em uma clínica de confiança. Pagar caro. E isso, no fundo, Dirceu realmente acreditava que era um grande gesto, como se ele fosse o homem mais generoso do mundo. Ele dizia: dá para fazer do jeito seguro ou posso te jogar pelas escadas, mas eu não vou ser pai. Sem saída, a mãe de Cristina optou por desaparecer, mudar de nome e seguir a vida sem dinheiro nenhum, mas com a consciência tranquila de que não mataria ninguém. Pelo contrário, daria sua vida pela criança que carregava. Ela só não sabia que faria isso de forma literal. Com a mudança total de identidade, no hospital não conseguiram localizar nenhum familiar da falecida mãe de Cristina. E com isso, Cristina foi colocada para adoção. Mas o problema é que a fila era longa e cheia de burocracias. E sabendo do histórico de complicações no nascimento, ninguém quis adotar Cristina. Enquanto isso, o milionário que tinha suas fontes ficou sabendo do nascimento da filha, mas não foi visitar, não arranjou uma família para ela, apenas mandou que seu braço direito ficasse de olho na situação. Ele não podia nunca ser associado àquela menina, pois isso também faria com que ele fosse associado à mãe de Cristina, que faleceu por culpa sua. Cristina foi crescendo no orfanato e aos poucos se acostumou com a ideia de que nunca teria uma família. Pedia informações para as freiras, queria saber de onde tinha vindo, mas ninguém tinha como ajudá-la. Aos poucos, Cristina foi se revoltando com tudo. Suas únicas amigas no orfanato foram adotadas. Ela via crianças chegarem e saírem antes dela. Só ela ficava. Ela chorava pelos cantos e começou a questionar todos os ensinamentos de fé das irmãs, as freiras. Que Deus é esse que não faz nada de bom na minha vida? As freiras argumentam que o fato de ela estar viva já era um milagre. Mas ela respondeu que se fosse para viver assim, preferia nem viver. Bastou essa frase, esse pensamento pecaminoso, para sua vida se transformar num inferno. Rapidamente, as freiras deram um jeito de expulsar ela do orfanato. Ela finalmente teria uma família. Mas é claro, como tudo na vida de Cristina não era fácil, a família foi a pior possível. Talvez a única coisa boa daquela família foi que Cristina aprendeu todos os serviços domésticos, algo que futuramente fez a diferença para conseguir um emprego na casa de seu pai, o milionário Dirceu. Porém, é óbvio que uma criança de 8 anos não tinha essa visão de futuro e não queria ser obrigada a limpar o chão, banheiros imundos e conviver com 2 pais, digamos pais entre aspas, que viviam drogados e sempre brigando. Cristina passava dias sem ter o que comer e não sabia a quem pedir socorro. Espiava pela janela crianças brincando na rua e se perguntava por que não podia ser como elas. Na primeira vez que apanhou da sua mãe adotiva por não ter limpado direito os vidros do banheiro, sendo que ela nem alcançava direito, Cristina sentiu uma coisa que nunca havia sentido antes: a vontade de fazer mal a alguém que não fosse ela mesma. A raiva subiu, mas ela se controlou. Não tinha como lutar contra alguém muito maior que ela. Mas aquele tapa mudou tudo. No dia seguinte resolveu fugir, o que não era tão difícil, já que ficava o dia todo sozinha em casa e não tinha itens pessoais, nem mesmo roupas para carregar. Cristina fugiu sem rumo nenhum, mas preferia ficar na rua a ficar naquela casa. Pensou em procurar o orfanato de novo, mas tinha certeza que as freiras a devolveriam para aquela família que tratava ela como uma escrava. Talvez sua única opção fosse ir à polícia, mas também tinha medo de que a polícia ligasse para os seus pais adotivos. É inacreditável pensar que uma criança de 8 anos passou por todos esses problemas, mesmo tendo um pai extremamente rico, a poucos quilômetros de onde Cristina vaga perdida pelas ruas. Mas os problemas de Cristina estavam só começando.
Andando sem rumo por Campinas, Cristina olhou sua imagem em um espelho quebrado na rua e chorou. Tinha apenas 8 anos, mas parecia que o mundo todo estava contra ela. As marcas da agressão estavam bem visíveis em seu rosto, mas a dor emocional era muito maior do que a dor física. Olhando a si mesma, ela decidiu que não podia correr o risco de voltar para aquela família de jeito nenhum. Nem que tivesse que dormir na rua, o que ela achava que não seria tão ruim, já que em casa não tinha alimento mesmo por muitas noites. Mas foi dormindo na rua que ela descobriu que o mundo era um lugar ainda mais perigoso do que ela imaginava. Uma criança de 8 anos passava por tudo isso enquanto em outro canto da cidade o seu pai milionário simplesmente negava a existência dela para não perder tempo e nem gastar dinheiro. Cristina achava que conhecia toda a maldade do mundo, mas nem em seus maiores pesadelos imaginava que o pai estava vivo, que o pai sabia que ela estava viva, que o pai tinha muito dinheiro e, por escolha dele, resolveu que simplesmente fingiria que a filha não existia. Ao lembrar do seu passado, Cristina nem se importava com as humilhações que sofria trabalhando como empregada na casa do seu próprio pai. Mas antes de contarmos como ela foi parar nessa situação, precisamos voltar novamente ao passado de Cristina. A vida no orfanato, nas famílias adotivas e até na rua. Como os médicos falaram no dia do seu nascimento, era um verdadeiro milagre Cristina estar viva depois de passar por tudo que ela passou. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder histórias emocionantes de superação e reviravoltas como essa. A primeira noite de Cristina, dormindo nas ruas, passou sem grandes sustos. Ela já estava acostumada com ratos, baratas, frio e solidão. No dia seguinte, conseguiu ganhar umas moedas e lanches, pedindo dinheiro em frente a um supermercado. Algumas pessoas perguntavam para ela onde estava a mãe dela. Ela desconversa, falando que a mãe tinha ido comprar medicamentos e já voltava. Não queria que descobrissem que estava sozinha, pois certamente ligariam para a polícia e ela acabaria de volta ao orfanato. Ou pior, de volta à família que a tratava como uma empregada doméstica e a agredia sem motivo algum. Mal sabia ela que no futuro também trabalharia como empregada para a própria família, seu pai, e que também seria agredida. Talvez não com socos e chutes, mas agredida emocionalmente com desprezo, humilhações e ameaças. A segunda noite de Cristina na rua já foi um prenúncio do que estava por vir. Teve que se esconder quando viu um assalto com faca e depois teve que mudar de lugar quando viu um homem aparentemente louco gritando que ia matar todo mundo, enquanto revirava nos lixos à procura de comida. Aquilo fez Cristina perceber que talvez recorrer à polícia fosse sua única saída. E mais do que isso, fez ela perceber que mesmo se sentindo injustiçada e abandonada por sua família, pelas freiras e até por Deus, ela ainda dava valor à própria vida. Não queria morrer, não sem antes descobrir o seu passado. Uma raiva cresceu dentro dela, e naquela noite ela decidiu que precisava descobrir quem ela era de fato. Talvez o seu passado fosse mais importante do que o seu futuro. Era só nisso que ela conseguia pensar. No dia seguinte, voltou para a frente do mercado e ganhou mais dinheiro e comida. Essa era a visão de vida boa que ela tinha até então. Imagina se ela desconfiasse que a poucos quilômetros dali, seu pai oferecia banquetes para outros empresários. Tudo para ganhar mais dinheiro ainda do que já tinha. Mas a vida tranquila, digamos entre aspas de novo, de Cristina na frente do mercado, estava prestes a acabar. Um outro pedinte ficou irritado com ela, porque claramente todo mundo dava dinheiro para a pobre menina e ignorava ele. Então, o mendigo tentou roubar ela, que se defendeu mordendo o mendigo. Ele deu um grito tão alto que todo mundo parou para ver, e quando ele foi para cima dela, o segurança teve que intervir e expulsar os dois da frente do mercado.
O mendigo saiu gritando: "Você está morta, pirralha! Eu sei onde você está dormindo. Você está morta!" A visão de dias de glória de Cristina estava acabando. Agora ela não teria mais onde conseguir dinheiro e nem onde dormir. A polícia parecia ser a única opção que sobrava mesmo. Mas ela tinha que decidir o que mais temia: o mendigo ou a sua última família adotiva. Você está entendendo por que trabalhar como empregada para o próprio pai não é a pior coisa do mundo para Cristina? Depois do que ela viveu, tudo é lucro. Ter um teto, ter comida, até ser xingada por uma esposa troféu, é tranquilo, perto de tudo que Cristina sofreu na vida. Cristina resolveu ir à polícia, mas tinha uma opção que ela não havia considerado ainda, e que podia ser pior do que as ameaças do mendigo ou do que voltar à família adotiva que a tratava como empregada. Cristina explicou sua situação para os policiais, que havia fugido de casa porque apanhava. Ficava dias sem comer. Era uma espécie de escrava que fazia todos os serviços domésticos. Contou também das noites que passou na rua, da ameaça do mendigo e de como foi expulsa da frente do mercado. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela nunca tinha ninguém para conversar e doía falar sobre tudo o que passava. O policial anotava tudo, olhava para ela desconfiado, mas não derramou uma lágrima. Em vez disso, apenas disse: "Bem, você não cometeu crime nenhum e não me deu o endereço da sua família. Não sei o que posso fazer por você." Ela tinha decidido que não revelaria onde a família morava. Não queria voltar para lá de jeito nenhum. Ali, na frente do policial, Cristina percebeu que não podia confiar em ninguém mesmo. O homem olhava de 30 em 30 segundos para o relógio, só esperando o dia acabar. Ele dormiria tranquilo, depois de noite com sua mulher, em uma casa com teto, comida e possivelmente até uma criança que não era obrigada a fazer tarefas domésticas. Cristina abandonou a delegacia de cabeça baixa, sem saber que seu futuro estava prestes a começar a mudar. E não foi porque do nada seu pai resolveu ter um pingo de compaixão e foi procurá-la. A verdade é que o milionário Dirceu nem sabia mais se ela estava viva ou não, e também não se importava. Conseguia deitar de noite e botar a cabeça no travesseiro para dormir. A única coisa que o fazia perder o sono era se as ações de sua empresa estivessem caindo. Alguma notícia falando mal do seu negócio ou um novo concorrente surgindo para roubar a fatia dele do mercado. Mas a vida de Cristina estava prestes a mudar, porque depois que ela saiu da delegacia, um homem esbarrou nela e deixou cair um bilhete de propósito. Cristina mal sabia ler. Talvez a única coisa positiva que tinha aprendido com as freiras, mas não restava nenhuma dúvida. As palavras eram muito claras. O texto dizia assim: "Deixe a polícia fora disso, é para o seu bem." Agora imagine você. Cristina tinha 8 anos na época e recebia um bilhete que era uma espécie de ameaça. Ela estava sendo vigiada. Até então, ela achava que ninguém ligava para ela, mas alguém estava de olho. Ela não sabia se ficava feliz ou triste com isso, mas esboçou um leve sorriso. Sua vida importava para alguém. Mesmo que não fosse pelo motivo certo, pelo menos ela não era invisível. Um filme passou por sua cabeça. Quem poderia ter enviado o bilhete? O mendigo que ameaçou ela? Não. Provavelmente ele era analfabeto e também não teria motivo para enviar um bilhete ameaçando. Ele poderia simplesmente gritar com ela ou matá-la direto, sem joguinhos, sem ameaças. Mas se não era o mendigo, seria sua família adotiva? Era uma hipótese que também não fazia muito sentido. Ela viveu poucos meses com aquilo que ela não tinha coragem de chamar de família, mas foi tempo suficiente para perceber quem eles eram de verdade. Eles não mandariam uma ameaça com um bilhete, seriam mais diretos e arrastaram ela para casa num piscar de olhos. As freiras do orfanato também não eram o tipo de pessoa que mandaria uma ameaça através de um bilhete. Nem teriam motivos para isso. Teoricamente, elas não tinham feito nada de errado.
Embora Cristina desconfiasse que elas soubessem que a família que adotou Cristina era uma família sem as qualificações necessárias para adotar uma criança. Excluindo então as hipóteses do mendigo, das freiras e de sua família adotiva, Cristina colocou uma ideia em sua cabeça que jamais seria tirada ao longo dos anos. Aquele bilhete havia sido enviado pelos seus pais biológicos. Ela tinha certeza. Só podia ser eles. Só não entendia o motivo. Não conseguia entender o motivo de ter sido abandonada. E mais, se os pais sabiam que ela estava viva, por que não a procuravam direito? 1000 teorias passaram por sua cabeça. No orfanato, ela via filmes escondida e deixava sua imaginação fluir. Começou a achar que os pais estavam em perigo, que tinham abandonado ela para protegê-la. Cogitou até um programa de testemunhas, mas isso sem dúvidas era coisa de filme. Os anos foram passando e nada tirava da cabeça dela que encontraria seus pais. Ela não fazia a mínima ideia de que a mãe havia morrido em decorrência do parto. Jamais passava pela cabeça dela que o pai dela era um milionário que morava na mesma cidade e só não queria saber dela. Ela não teria criatividade suficiente para imaginar um cenário tão doloroso quanto esse. Depois do episódio do bilhete na saída da delegacia, ela viveu nas ruas por mais alguns meses, até que uma assistente social olhou para ela e não caiu na mentira de que a mãe havia ido comprar medicamentos e já voltaria. No início, Cristina teve medo. Achava que a assistente social era a mesma coisa que a polícia e que, no fim, além de não ajudar, iria colocar ela em perigo de novo. Mas a assistente social foi a única em anos que se importou com ela e conseguiu uma vaga para Cristina em um abrigo da prefeitura. Foi lá que Cristina passou toda a sua adolescência e que desenvolveu de vez as habilidades como empregada doméstica. O que faria ela no futuro conseguir um emprego na casa do seu pai milionário. Depois do surgimento da assistente social, Cristina mudou sua relação com Deus. Ainda que achasse injusto ela ter passado por tudo que passou, sempre agradecia a Deus em sua oração, antes de dormir, por ter colocado aquela mulher na vida dela. Agora, ela tinha um teto, tinha estudos. Não dá para dizer que tinha amigos nem família, mas tinha uma vida, conversava com outras pessoas que passavam pelo abrigo, mas nunca chegava a ter uma relação duradoura de amizade. Ela simplesmente era incapaz de confiar em qualquer pessoa. Você conhece alguém que passou por tantos traumas que não consegue confiar em ninguém? O que você faz para ajudar? Deixe sua resposta nos comentários. Os dias no abrigo eram monótonos, mas Cristina não reclamava. Não tinha grandes sonhos na vida e, aos poucos, por falta de informações, ia desistindo do desejo de encontrar os pais biológicos. Mas foi naquele abrigo, em uma tarde qualquer de primavera, que algo mudou dentro de Cristina. Ela viu sua primeira paixão. Não foi amor à primeira vista como nos filmes, até porque ela achava que era incapaz de amar alguém. Mas foi ali no abrigo que ela viu um menino de 15 anos, mesma idade que ela, sorridente, bonito, mas com aquele ar de malandro que não engana ninguém. Ela sabia que ele era diferente de quem passava por ali. Ele parecia ter um lar, uma família, uma base. Mas o que ele fazia ali então? Nos primeiros dias, Cristina só viu o menino de longe, tentou conseguir informações com outros internos, mas ninguém tinha nem notado o garoto. Poucas semanas depois que se viram pela primeira vez, Cristina resolveu tomar coragem e falar com o menino. Afinal, ela não tinha nada a perder. Para sua surpresa, foi uma conversa super agradável. E ela não conseguiu conter o sorriso quando o menino disse que havia reparado nela uma semana antes. De fato, o menino tinha uma casa, estudos, dinheiro. Ele estava ali fazendo voluntariado. Mas antes que Cristina se apaixonasse completamente, não foi um ato altruísta do menino. Ele havia se metido em confusões e o juiz fez ele cumprir uma espécie de pena trabalhando no abrigo. Sabendo disso, Cristina ficou com um pé atrás.
Não queria se meter em confusão, mas aos poucos foi entendendo que era bobagem de adolescente, que no fundo o garoto chamado Lucas era um menino bom. Não demorou muito e os dois estavam perdidamente apaixonados. Quando Lucas acabou de cumprir sua pena no abrigo, os dois choraram. Lucas prometeu continuar visitando Cristina e assim o fez. Até que um dia, muito nervoso, ele fez o convite oficial para Cristina jantar na casa dele e conhecer os pais de Lucas. De início ela recusou. Não tinha roupas, não tinha modos, não queria passar por mais uma humilhação em sua vida. Não queria também ser vista como um gesto de caridade de Lucas. Mas o menino insistiu tanto que ela acabou aceitando. Nem passava na cabeça dela que esse dia mudaria para sempre sua vida. E que finalmente ela estava se encaminhando para ter as respostas do passado que tanto queria. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal para não perder histórias de vida de muita superação como essa. Cristina deixou o nervosismo de lado e encarou o jantar. Chegando no apartamento de Lucas, um apartamento de classe média, nem de rico, nem de pobre, Cristina foi muito bem recepcionada pela mãe do menino. Márcia era uma mulher que tinha lá pelos seus 50 anos. Viveu a vida toda como dona de casa, era caprichosa, simpática e dava a vida pelo marido e pelos filhos. Mas algo nos olhos dela mostravam a Cristina uma certa tristeza. Além disso, a mulher carregava algumas rugas e cabelos brancos que faziam com que ela aparentasse ter muito mais que 50 anos. Alguns minutos depois de se acomodar no sofá da sala e trocar ideias com a sogra, Cristina conheceu o pai de Lucas. E ao olhar nos olhos dele, entendeu por que sua sogra, Márcia, aparentava ter muito mais de 50 anos. O homem estava doente, muito fraco. Mal conseguia permanecer acordado, mas fez um esforço enorme para conhecer a namorada do filho. Tentou ser simpático, mas ainda sob efeitos de remédios, começava a falar coisas sem nexo, gerando uma situação constrangedora no jantar. Apesar disso, Cristina reconheceu seu esforço em ser alguém agradável, mas não conseguia tirar da cabeça a ideia de que já havia visto aquele homem. E essa suspeita de Cristina só aumentou quando o sogro disse inúmeras vezes que achava que conhecia Cristina de algum lugar. Na mesa, todos atribuíram isso às confusões mentais que estavam passando pela cabeça de Arnaldo, o sogro. Mas o homem insistiu até guardar esse segredo só para si. De vez em quando, o homem doente ficava olhando para Cristina sem falar nada e sem constrangimento nenhum. Era como uma criança que aponta para outro na rua e fica encarando com os olhos sem saber que é errado. Apesar dessa situação, Cristina estava radiante. Lucas se ofereceu para levar Cristina ao abrigo de táxi, mas ela disse que não precisava, pegaria o ônibus mesmo. Queria apreciar aquela noite. E foi o que ela fez, sorrindo para tudo. Viveu o que era a noite mais feliz da sua vida até então. Ela era capaz de amar, tinha sido aceita. No fundo, invejava Lucas por ele ter uma base familiar, pais que o amavam, que não tinham abandonado ele. A sogra era uma querida e o sogro estava doente, mas se esforçava para ser simpático. Cristina estava nas nuvens. O que não passava pela cabeça dela é que do outro lado da cidade, seu pai, o milionário Dirceu, estava recebendo um telefonema. Eu vi ela, Dirceu. Ela veio jantar na minha casa. A voz doente e fraca dizia. O milionário desconversou. Ela quem, Arnaldo? Você está muito doente, os remédios estão te afetando. Vá descansar, ou vou ter que ligar para sua mulher, a Márcia. O milionário desligou o telefone e, enquanto tomava uns goles de um vinho caro, ficou pensando. Pobre Arnaldo, não merecia esse fim. Sempre foi muito leal, resolveu tudo para mim e agora está delirando. Mas Arnaldo não estava delirando. Apesar dos remédios, da doença e da dor, ele tinha certeza. A namorada do seu filho, Cristina, é a mesma que ele tinha esbarrado anos antes e deixado um bilhete para ela ficar longe da polícia. Pior,
É a mesma que ele vigiou por anos para saber por onde andava e se ela não ameaçava destruir a reputação do patrão. Arnaldo se trancou no banheiro e chorou. Ele não era um monstro, apenas seguia ordens. Tinha uma certa gratidão ao patrão que havia tirado ele da pobreza e confiado a ele inúmeras responsabilidades. Mas agora ele chorava, se sentindo culpado. Como ele pôde saber a verdade e não fazer nada? Agora, à beira da morte, o arrependimento doía mais do que qualquer dor física que ele pudesse sentir. Ao mesmo tempo em que chorava, veio um pensamento que aterrorizou ele. Cristina sabia quem ele era? Estava usando seu filho para chegar até ele e futuramente até o patrão? Essa ideia parecia muito louca, mas a coincidência também parecia impossível para Arnaldo. Já se inscreveu no canal? Não esqueça de ativar o sininho para não perder histórias cheias de reviravoltas. Agora, aperte o cinto que estamos chegando na parte em que Cristina começa a trabalhar como empregada para o próprio pai. As semanas seguintes pareciam um filme de comédia romântica para Cristina e Lucas. Os dois faziam tudo juntos. Não soltavam a mão um do outro. Falavam de sonhos, do futuro. Era a primeira vez que Cristina se via fazendo planos. E até do passado. De Lucas. Por mais que estivesse apaixonada, Cristina ainda não sentia confiança para falar de toda a sua história. E por incrível que pareça, Lucas aceitava isso numa boa. Algo que só fez Cristina se apaixonar ainda mais. Meses depois do primeiro jantar na casa dos sogros, Cristina ficou triste porque achou que aquilo seria recorrente. Em vez disso, Lucas nunca mais havia a chamado para jantar com os pais. Cristina começou a pensar que tinha falado algo de errado ou que simplesmente os pais de Lucas não haviam gostado dela por causa das suas roupas baratas e o pouco jeito que ela tinha para lidar com os sogros. Isso começou a incomodar Cristina, mas ela não queria chatear Lucas. Os dois até então não haviam brigado e ela não queria estragar o que estava dando tão certo. Porém, em uma tarde no parque, Lucas percebeu que Cristina estava mais quieta do que o normal, apenas respondendo às perguntas com poucas sílabas. Foi então que ele finalmente perguntou se tinha feito algo de errado e, de tanto insistir, conseguia arrancar as palavras de Cristina. Você não fez nada de errado, Lucas. Tem sido maravilhoso comigo. Mas... Lucas insistiu. Precisava saber o que se passava na cabeça de Cristina. É que eu gostei tanto dos seus pais. Eu nunca tive uma família, mas acho que eles não gostaram de mim. Você não me chamou mais para jantar com eles. Você tá brincando que é isso, né? Lucas falou aliviado e soltou uma gargalhada. Cristina não estava achando graça nenhuma da situação, mas faria de tudo para mudar de assunto. Só que Lucas não deixou. Em vez disso, pegou na mão dela e olhou no fundo dos olhos de Cristina antes de dizer: Que bobagem, Cris. Eles amaram você. Minha mãe pergunta por você toda hora. Eles insistem que eu chame você para jantar de novo. Eu é que... Cristina ficou surpresa. Segurou o choro, mas então disse: Você o quê? Tem vergonha de mim? Lucas pareceu não acreditar no que ouvia. Claro que não, amor. É que, bem... Eu fico meio constrangido com a situação do meu pai. Ele está muito doente. Não sei quanto tempo mais ele tem. Cristina entendeu o que Lucas queria dizer. No fim, esboçou um sorriso e a tarde transcorreu perfeitamente. Mudaram de assunto 1000 vezes e ficaram abraçados sem falar nada por muito tempo também. Cristina se desculpou pela desconfiança. Lucas se desculpou por não convidar mais. Então combinaram que iam jantar todos juntos pelo menos uma vez por mês. No dia seguinte, Cristina estava pronta para ir jantar. Se olhou no espelho e não viu mais aquela menina retraída que se olhou em um espelho quebrado na rua alguns anos antes, com o rosto completamente machucado e sem ter para onde ir. Agora, ela via uma mulher confiante, com sonhos, que iria jantar na casa do seu amor com os sogros que gostavam dela. O jantar foi muito parecido com o primeiro. A mãe de Lucas sendo agradável, o pai se esforçando, mas visivelmente nervoso.
E justamente por esse temperamento do sogro, Arnaldo, que Cristina foi pega totalmente de surpresa quando ouviu ele dizer: Cris, eu posso te conseguir um emprego. Você quer? Ela deixou os talheres cair. Não acreditava no que tinha acabado de escutar. O sogro estava sendo generoso. Ela finalmente conseguiria um emprego. Nem sabia qual era a proposta, mas já estava disposta a aceitar. E ficava extremamente agradecida ao sogro. Arnaldo, o sogro, sorriu e falou mais lúcido que nunca. Meu patrão é um milionário que não dá muito trabalho. Você teria que cuidar da casa, fazer faxina. Você tem experiência com isso, né? Cristina explicou que sim, sem contar os detalhes de que fazia faxina desde que tinha 8 anos de idade e que não ganhava nada por isso. O sogro escutou atentamente, então completou: Só tem um detalhe, mas você é forte, vai tirar de letra. A nova esposa do meu patrão é uma mulherzinha fútil bem mais nova que ele e que pode incomodar um pouco você. Mas é só não dar bola para ela. Você consegue? Cristina assentiu. Já tinha lidado com muitas pessoas insuportáveis na sua vida e estava acostumada a baixar a cabeça e fazer o que tinha que ser feito. Agradeceu 1000 vezes ao sogro pelo emprego e à sogra pelo jantar. Quando Lucas foi levar ela para casa de táxi, o menino estava mais quieto do que o normal. Então, foi a vez dela perguntar se estava tudo bem com ele. Lucas então confessou que não estava tudo bem. Eu não queria que você fosse empregada doméstica, amor. Você merece mais. Mas Cristina nem deixou ele continuar. Ela estava grata pela oportunidade. Não tem nada de errado ser empregada, Lucas. Além do mais, é a única coisa que sei fazer e não preciso ser empregada para sempre. Ela viu no rosto de Lucas que ele não estava convencido, mas pela paz do relacionamento, ele disse que entendia e que apoiaria qualquer decisão dela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o telefone do milionário tocava mais uma vez. Ele viu no identificador de chamadas que quem ligava era seu velho braço direito, Arnaldo. A vontade foi de não atender. A última ligação de Arnaldo tinha sido estranha e Dirceu estava convencido que o seu funcionário, afastado por licença médica, estava delirando. A doença estava afetando a cabeça dele. Dirceu tinha certeza. Mesmo assim, atendeu. Não me venha com os seus delírios de novo, Arnaldo. Que foi? Arnaldo engoliu em seco, mas estava decidido. Desculpe, patrão. Eu realmente ando muito confuso. São muitos medicamentos. Outro dia te liguei falando coisas que nem lembro direito. Texto: Arnaldo mentiu. Sabia que não podia insistir, que havia visto a filha do patrão milionário. E mais do que isso, não poderia dizer ao patrão que a filha abandonada de Dirceu estava namorando o filho dele. Em vez disso, contou outra história. Doutor, preciso de um favor. Padrão. Dirceu foi se apressando e brincou. Você sabe que eu não empresto dinheiro, Arnaldo. Não insista. O milionário falou rindo, mas no fundo Arnaldo sabia que isso tinha um fundo de verdade. Não é nada disso, patrão. É a Márcia, minha mulher. Você sabe como é? Ela colocou na cabeça que precisa ajudar a manicure dela. E essa manicure tem uma filha que precisa de emprego. Diz que é caprichosa, limpa, cozinha, deixa tudo impecável. E eu sei que você está precisando de uma empregada. O milionário foi pego de surpresa com o rumo da conversa. Não estava esperando por aquilo. Mas a vida toda se sentia em dívida com seu braço direito, o agora doente Arnaldo. Dirceu apreciava muito o fato de Arnaldo manter a fidelidade e nunca cobrar a dívida das coisas horríveis que havia feito pelo patrão. Como o fato de ser cúmplice no abandono de uma criança e, por que não dizer, na morte da mãe dessa criança no parto. Então, se Arnaldo queria ajudar uma adolescente qualquer, Dirceu aceitava. Estava precisando de empregada mesmo. Tudo bem, Arnaldo. Se sua mulher insiste, mande vir essa empregada. Mas assim, já vou logo avisando. Minha esposa é meio complicada. Tem as frescuras dela. Não quero alguém que fique de mimimi aqui.
Arnaldo conseguiu o que queria. A primeira parte do plano estava de pé. Colocaria Cristina, a filha abandonada do patrão milionário, para dentro da casa que deveria ser dela. Já o patrão não imaginava que seria enganado pelo seu fiel braço direito e que seu mundo estava prestes a desmoronar, pois a filha que ele abandonou estaria sob o mesmo teto que ele. O sogro de Cristina ainda estava com os sentimentos confusos em relação ao seu plano. Não tinha bem claro em sua mente abalada por tanta dor e medicamentos se estava fazendo isso por arrependimento de ter sido cúmplice de um abandono tão maldoso ou se estava fazendo isso por interesse. Quando percebeu que a namorada do seu filho era realmente a filha abandonada do patrão, seu primeiro sentimento foi de pânico. Mas depois começou a pensar que o filho poderia casar com aquela menina aparentemente pobre e no futuro virar um milionário, pois herdaria toda a fortuna do patrão. Por interesse ou remorso, o plano de Arnaldo ainda precisava de muitas coisas para dar certo. Uma delas é que ele não tinha certeza se Cristina aceitaria participar de tudo isso. Era completamente imprevisível qual seria a reação da adolescente ao descobrir que o sogro havia a colocado para trabalhar de empregada na casa do patrão. Então Arnaldo resolveu dar um tempo para ver como a menina se saía. Depois de passar por muitas dificuldades na vida, Cristina tirou de letra ser empregada naquela mansão. Ouvia desaforos da esposa troféu do patrão milionário, que era seu pai, mas ela ainda não sabia. Mas fazia seu trabalho com dedicação e perfeição sempre. Para quem já limpou casa de graça aos 8 anos de idade, sem ganhar nenhum prato de comida em troca, Cristina estava adorando ter um emprego e não via a hora de receber seu primeiro salário. Não cansava de dizer a Lucas o quão grata era ao pai dele por ter conseguido aquela oportunidade para ela. Lucas, o namorado, ainda relutava em aceitar que sua namorada fosse empregada, mas disfarçava bem e, no fundo, ficava feliz vendo a felicidade da namorada, futura noiva. Após 1 mês de trabalho, Cristina recebeu o primeiro salário da sua vida e ligou imediatamente para o sogro, Arnaldo. Sem Lucas saber, pois ele teria sido contra a ideia, Cristina convidou o sogro para tomar um café. Ela fazia questão de pagar, em sinal de agradecimento. Arnaldo, o sogro, ficou desconfiado do convite. Será que Cristina havia descoberto a verdade? Será que ele deveria contar tudo já? O tempo jogava contra ele, ele não tinha mais muito tempo de vida, achava. O café correu normalmente, ambos falando mal da esposa troféu do patrão. O sogro sorria diversas vezes e ficava feliz de coração com a empolgação da nora. Mas aquilo estava sendo demais para ele. Então, sem pensar 2 vezes, ele quebrou o clima de celebração e falou: "Preciso te contar a verdade sobre esse emprego, Cristina, mas você tem que prometer não chorar, não correr e não descontar isso no Lucas. É tudo culpa minha." Cristina murchou. Aquilo tudo que tinha vivido nos últimos meses estava bom demais para ser verdade. Agora, o sogro estava prestes a revelar o real motivo de ter conseguido o emprego para Cristina. Ela nem tinha escutado o sogro, mas já estava sentindo uma raiva enorme por dentro. Sabia que não deveria nunca confiar em ninguém, mas ela foi inventar de se apaixonar. E agora, de novo, Deus e o mundo estavam jogando na cara dela que ela não tinha o direito de ser feliz. Uma lágrima escorreu do rosto dela. O sogro gaguejou, mas tomou força e finalmente falou: "O seu patrão, que foi meu chefe a vida toda, o doutor Dirceu..." O sogro não conseguia terminar a frase, mas Cristina já havia mudado de postura. Em vez de retraída, tinha raiva, falava com a voz firme: "O que tem ele, meu sogro? Pode falar, eu aguento." O sogro tomou um longo gole da água e enfim falou: "Ele é seu pai." Cristina deixou a xícara de café cair no colo, mas nem conseguiu perceber que havia se queimado. Ela estava incrédula, olhando fixamente para o sogro, que baixou a cabeça. Ela precisava de respostas.
Que tipo de brincadeira é essa? O que você está dizendo? O sogro se ajeitou na cadeira e contou a história toda. Que ela foi uma filha que não havia sido planejada, que o patrão era jovem e só pensava em dinheiro. Contou da parte dolorosa, que o patrão ameaçou a mãe de Cristina para abortar ou sumir. Que além de agressões físicas, teve muito terror psicológico e que a mãe de Cristina, mesmo assim, não aceitou fazer um aborto. Infelizmente, sua mãe morreu devido às complicações do parto. E é um verdadeiro milagre que você tenha sobrevivido, mas mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, ele não quis ficar comigo, nem mesmo me procurou uma única vez. Cristina completou, espumando de tanta raiva. Não era esse o tipo de pai que ela imaginava. O sogro assentiu e falou que tinha como missão não deixar que ela, Cristina, descobrisse de quem era filha. Pediu 1000 desculpas. Contou que vigiou ela algumas vezes, que pensou em ir à polícia ou até adotá-la tantas outras vezes, mas não conseguiu. Seu patrão era um homem poderoso e cheio de contatos. Arnaldo decidiu cumprir as ordens também para manter o emprego e a segurança de sua família. Tinha saído de extrema pobreza, graças ao patrão, e sabia que Dirceu poderia acabar com a vida dele se ele pisasse na bola. O sogro disse saber que não era merecedor do perdão de Cristina, mas que precisava fazer o certo nos seus últimos meses de vida. Disse que foi o destino que colocou o filho dele, Lucas, no caminho de Cristina e que agora ele era obrigado a fazer o certo. Cristina ouviu a história toda sem piscar. Era demais para acreditar. Viveu a vida toda querendo saber quem eram seus pais e o que tinha acontecido com eles. Fez disso a razão de se manter viva e agora, no melhor momento dos seus 16 anos, quando finalmente tinha se apaixonado e desapegado um pouco do passado misterioso, agora que tinha um namorado querido, um sogro, uma sogra e um emprego, justo nesse momento de máxima felicidade na vida dela, o sogro revelava um segredo horrível. Então o sogro não havia mentido, não estava delirando quando disse que já tinha visto ela. Foi ele que deixou o bilhete para ela não procurar a polícia quando ela tinha 8 anos. Quantas vezes mais será que ele tinha seguido Cristina? Enquanto olhava fixamente para o sogro, que deixava lágrimas caírem, ela perguntou com raiva: "E Lucas sabe disso? Foi tudo parte do seu plano?" O sogro explicou que Lucas nem desconfiava de nada, que se soubesse iria provavelmente fugir de casa e nunca mais falar com o pai. Arnaldo não queria morrer brigado com o filho e, por mais confuso que fosse até para ele mesmo, tentou colocar em palavras para Cristina qual era o plano dele. Ela ouviu o sogro falar que havia documentos na casa de Dirceu que comprovaram que ela era filha dele, que ela tinha que exigir na justiça todo o dinheiro possível do patrão, que o mínimo que deveria acontecer era o homem ser desmascarado e jogado à pobreza de novo. Cristina ouviu atentamente. Tinha todos os motivos para sentir ódio do pai dela, mas tinha algo que não fechava. Porque só agora o sogro estava interessado em revelar a verdade sobre o patrão? Seria pelo remorso e por estar nos últimos meses de vida? Ou agora estava interessado no dinheiro que Cristina arrancaria do milionário? Em 40 minutos no café, a vida de Cristina havia voltado à estaca zero, onde ela não confiava em ninguém. Ela prometeu ao sogro que pensaria no assunto e que discutiriam o plano mais tarde. Não prometeu que conseguiria perdoá-lo, mas ambos concordaram em deixar Lucas de fora daquela confusão toda. No dia seguinte, Cristina engoliu o choro e juntou todas suas forças para ir trabalhar, sem ter decidido ainda o que faria da vida. Foi mais um dia comum. A esposa Troféu reclamava de tudo na casa e xingava Cristina. E o patrão, seu pai biológico, não estava em casa. Cristina já havia arrumado as coisas para ir embora quando esbarrou com o patrão, vulgo pai, na entrada da casa. Não pôde conter o susto.
O homem disse para ela tomar mais cuidado, mas ela ficou sem resposta, apenas encarando aquele que ela se recusaria a chamar de pai. Ele percebeu o incômodo no rosto dela e então perguntou: "Você quer me dizer alguma coisa?" Mas ela permaneceu em silêncio, observando as feições do homem. Felizmente, eles não tinham nenhuma semelhança física e Cristina sabia que não havia puxado nada do lado humano ao pai. Até porque o homem que abandona uma criança e uma mulher não era o que poderia ser chamado de humano. Cristina conseguiu recuperar a ordem dos pensamentos e apenas se desculpou pelo esbarrão. Não falou tudo o que tinha vontade de falar para aquele homem, não naquele momento. Mas decidiu que ligaria para o sogro para acertar os detalhes do plano. No ônibus indo para casa, Cristina ligou insistentemente para o sogro, mas ele não atendeu. Em vez disso, o telefone dela tocou. Era Lucas. Logo de cara, ela já notou pelo tom de voz dele que algo estava muito errado. Foi então que ele finalmente conseguiu dizer: "Meu pai está muito mal, tivemos que internar ele. Não sei se ele vai sair dessa." Cristina, que ainda não havia decidido o que sentia em relação ao sogro, tomou um choque. Obviamente ficou com pena de Lucas, que estava perdendo o pai. Mas para ela, era difícil se colocar no lugar dele. Pelo menos, ele havia tido um pai. Ela tinha sido abandonada e agora era empregada na casa do homem que deveria ter cuidado dela. Cristina juntou suas forças e foi para o hospital dar um apoio para Lucas e sua sogra. Eles estavam na sala de espera sem notícias, mas as atualizações médicas não eram muito animadoras. 2 dias depois, Arnaldo, o sogro, faleceu, deixando para trás uma esposa, um filho, uma nora e um segredo horrível. Cristina tentou ser suporte para Lucas e a sogra nos dias seguintes, mas a verdade é que estava mais preocupada com os rumos do plano do sogro. Não sabia mais o que fazer. Não aguentava trabalhar de empregada na casa do monstro que era seu pai biológico. Mas, ao mesmo tempo, não sabia como revelar para o mundo quem era aquele homem. E não sabia nem mais se queria fazer isso. Nem toda a história real tem um final feliz. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal para não perder dramas familiares como esse. Cristina estava em mais um dia confuso de trabalho, quando Lucas começou a ligar sem parar. Ela sabia que sua patroa não permitia que funcionários usassem o celular durante o expediente. Então, resolveu recusar as chamadas. Estava quase no fim da sua jornada quando a campainha tocou. Ela achou estranho, pois o Dr. Dirceu, seu pai, logicamente tinha a chave da casa e não precisava tocar a campainha para entrar. Foi então que ela caminhou para abrir as portas que mudariam para sempre o seu futuro. Ao girar a maçaneta, não era quem ela estava esperando ali. Cadê ele? Cadê o filho da puta? Quem gritava descontrolado era Lucas, seu namorado. Cristina levou um susto e pediu silêncio, mas não adiantou. Logo, a esposa troféu desceu as escadas e disse: "Posso saber que baixaria é essa? Empregado não pode receber visita, querida. Tire imediatamente seu namorado maloqueiro daqui antes que eu chame a segurança. Ou melhor, a polícia." Lucas estava fora de si e sem tempo para ficar discutindo com uma dondoca. "Cala a boca, sua vadia. Vai fazer tuas plásticas que você nem sabe o que está acontecendo aqui." Cristina entrou em pânico. Lucas estava fora de controle e ia acabar sendo preso. Foi nesse momento de fúria dele que chegou o Dr. Dirceu, querendo colocar ordem na casa. "Eu te conheço, moleque. Você é filho de um grande amigo, o Arnaldo. Sinto muito pela sua perda, mas vamos nos acalmar." "Amigo?" Lucas gritou enquanto seu rosto ficava cada vez mais corado e ele ia em direção ao milionário. "Você nem foi no enterro dele, nunca foi amigo. Só explorou meu pai a vida inteira e fez ele fazer coisas horríveis por você. Mas agora, eu sei de tudo." O milionário tentou desconversar enquanto fazia sinal para a esposa chamar os seguranças. Disse que Lucas deveria estar muito abalado pela morte do pai e que não estava raciocinando direito.
Mas Lucas não aguentou ouvir mais um segundo das mentiras de Dirceu e foi para cima, derrubando ele com socos. Cristina tentou separar, mas Lucas estava incontrolável. Eu sei de tudo agora, Cristina. Meu pai deixou tudo escrito antes de morrer. Eu sei que esse verme é seu pai. Falou, apontando o dedo para Dirceu, que checava o sangue que escorria do seu nariz. Pai! A esposa Troféu e Dirceu falaram ao mesmo tempo com um terror na voz. Cristina desatou a chorar. Dirceu olhou para ela e, por um segundo, Cristina achou que ele ia pedir perdão, que se arrependia profundamente e que havia procurado ela inúmeras vezes para reparar o erro que havia cometido. Mas, em vez disso, ele apenas disse: por isso não dá para contratar pobre, estão sempre inventando mentiras para tirar alguma vantagem. Aquela foi a gota d'água para Lucas partir de vez para cima de Dirceu e encher ele de socos. O que ele não contava é que o milionário andava sempre precavido. E foi aí que Cristina ouviu o barulho mais ensurdecedor de sua vida. Bum! Um tiro a queima-roupa, sem chances para Lucas, que caiu já sem respiração ao lado do milionário. Dirceu então levantou do chão ainda com a mão sobre a boca, sentindo o gosto de sangue, e disse: legítima defesa. Esse pivete invadiu minha casa. Cristina não conseguia acreditar. Aquele homem que teoricamente era seu pai, havia deixado sua mãe morrer no parto. Havia abandonado ela e agora tinha matado seu namorado, futuro noivo e único amor de sua vida. Cristina desabou no choro e saiu correndo da casa. Atrás dela, a esposa Troféu correu junto. Mas não, Cristina não conseguiria ouvir o que aquela mulher fútil tinha a dizer. Aquela mulherzinha não conseguiria convencer ela a esquecer tudo o que aconteceu. Mas nem era a intenção. Quando a mulher chegou perto de Cristina, logo disse: espere, eu não sabia de nada, não sabia que ele era um monstro. Vamos, eu vou para a delegacia com você. 8 anos depois, Cristina estava de volta em uma delegacia. Mas agora, o policial realmente prestava atenção no que ela e a mulher de Dirceu falavam. Havia provas mais que suficientes e Dirceu foi preso por homicídio. Esse era só o primeiro dos crimes que ele havia cometido. Com o tempo, muitos processos vieram e Cristina conseguiu herdar todo o dinheiro do milionário. Mas isso não trazia nenhum tipo de felicidade para ela. Ela resolveu doar uma parte para sua ex-sogra, que havia perdido o marido e o filho em pouquíssimo tempo. E o resto do dinheiro ela usou para ajudar quem mais precisava, criando orfanatos e institutos sociais para ajudar crianças em situações semelhantes às dela. Cristina nunca foi capaz de sorrir de verdade, mas conseguiu fazer com que outras crianças de Campinas e região tivessem uma vida digna. Sua relação com Deus seguiu conturbada até os últimos dias. Mesmo assim, teve uma cerimônia de enterro lotada de pessoas que agradeceram por toda a bondade dela através dos seus projetos sociais. Gostou dessa história emocionante? Então deixe seu comentário dizendo de qual cidade você assistiu. Quem sabe a próxima história não vem da sua região. E inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!